Senhoras e senhores, eu peço a atenção de todos e de todas, por gentileza. Daremos início agora ao painel de debates intitulado A Importância da Hidrografia para a Implantação do Planejamento Espacial Marinho. Para compor este painel, convidamos o capitão de mar e guerra André Pano Beirão, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Por gentileza. Convidamos também a oceanóloga Kate Corbani Ferraz, assessora da Subsecretaria Adjunta de Economia do Mar da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convidamos o professor Marcelo Sperli, professor associado da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E para atuar como moderador, convidamos o capitão de mar e guerra Frederico Antônio Saraiva Nogueira, integrante do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, SEMBRA. Com a palavra, passamos a palavra, então, ao moderador, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria, inicialmente, agradecer ao almirante Paulo César essa grande oportunidade de participar de um evento tão importante quanto esse, e pela deferência de ser escolhido como moderador de painel. É muita responsabilidade. Mas, enfim, a tarefa fica um pouco mais tranquila pelo nível elevado dos palestrantes. Aqui, acho que não preciso explicar para ninguém, mostrar para ninguém a importância do mar para o país, inclusive para a economia. E o comandante Jacques, o almirante Jacques, desculpe, ele colocou os pontos muito importantes na sua apresentação sobre a necessidade de que isso aconteça em bases sustentáveis. Então, e também pelo próprio foco deste simpósio, que é o planejamento espacial marinho, nos deparamos aqui com 3 conceitos. Primeiro o que é importante? Em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, importante é o que agrega valor. E sustentável? Sustentável é que não esgota o recurso que está sendo utilizado ou explorado. E também tem que ser racional. Por que racional? Porque, se não for racional, dificilmente será sustentável. E, por isso, um planejamento espacial, né, e que, no seminário recente, promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, se fez o conceito seguinte: olha, planejamento espacial, temos que focar no conceito de espaço, ou seja, conhecer o espaço. E, para começar a conhecer o espaço, né, nossa área de atuação, que é o mar brasileiro, a gente precisa ter uma planta. A gente precisa conhecer com detalhe o relevo submarino. E aí é inegável que a hidrografia tem que estar presente. Então, mas vamos adiante, então. Perdoe-me, eu não consegui memorizar o nome completo dos nossos palestrantes, né? Mas nós vamos começar
pelo capitão de mar e guerra André Pano Beirão, da Escola de Guerra Naval. Ele é Peço perdão mais uma vez, eu estava com a página virada da programação. Perdoe. Pois bem, André, ele é capitão de mar e guerra e ele é coordenador do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval. E ele vai falar sobre o tema planejamento espacial marinho, desafios e responsabilidades. Comandante Beirão, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, um prazer, e gostaria de agradecer muito o convite formulado pela Sociedade Brasileira de Hidrografia, na figura do Almirante Paulo César, cumprimentar vários ex-chefes navais aqui presentes, vários colegas aqui presentes, muitos da sociedade acadêmica, e para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu estou coordenador do programa de pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval. Voltando a este cargo, eu fui o primeiro coordenador quando a gente criou, e foi uma senhora quebra de paradigma criar o primeiro programa estrito senso, regulado pela CAPES, interno na Marinha, quando há 10 anos, estamos comemorando exatamente 10 anos, eu era o primeiro coordenador, depois deixei de ser, passei a ser coordenador da CAPES, e agora volto a assumir esse leme, lá coordenando o programa de pós-graduação. É o único programa no Brasil de estudos marítimos, porque ele congrega várias vertentes de se estudar o mar. A ciência do mar, a hidrografia, a oceanografia, a geodésia, a biologia marinha, já tem muita gente muito boa estudando. Mas entender as implicações políticas, legais, estratégicas, de como congregar isso tudo para o interesse nacional, é que não tinha nenhum programa focado estudando isso. E o pouco que se fazia era beber na água do que o olho azul, em geral nórdico, falava sobre o mar. Então, nós precisávamos desenvolver um pensamento brasileiro, autóctone, e a gente vem fazendo dando essa contribuiçãozinha para a ciência brasileira. Então, para mim é uma honra poder voltar a ser coordenador do PPGEM, programa nota 5, mestrado, doutorado, ou seja, uma trajetória de 10 anos que foi bastante exitosa. Também achei um desafio muito bom me chamarem para falar de PEN, e mais ainda, para falar depois do Almirante Jacques. Porque eu votava aqui no Almirante Jacques na hora, só botar a cédula para votar, eu voto. Ele me convenceu perfeitamente sobre o PEN. O PEN é fundamental, o PEN precisa ser feito, o PEN a gente saber o que fazer com esse mar para mantê-lo sustentável para as futuras gerações, planejar. Tá bom, isso eu concordo com ele, entendi, e eu vou centrar a minha fala em tentar responder 4 perguntinhas. Quem sabe fazer? Segunda, aonde é que é para fazer isso? Parece simples, né? É no mar. Terceira, quem tem o poder de decidir sobre o onde? E a quarta, quem pode decidir? Se eu chegar no fim da minha fala, em 5 minutos, e instigar os senhores, portanto, não é muito sobre o levantamento do solo, do subsolo, a sondagem, sobre a hidrografia, mas isso tudo afeta tudo que o Almirante Jacques falou aqui. Tudo que o Almirante Linhares falou aqui, que precisa sondar o porto, precisa dragar, precisa ter um HN, quem tem esse poder? E isso é decidido no nível político, nível política pública.
isso afeta diretamente a atividade técnica dos senhores. Primeiro, quem sabe fazer? No Brasil, ninguém. Nunca foi feito. Tenta fazer um trabalho em arquivo novo do Word, criar, página em branco. Qual é a formatação que eu uso? Que tipo de letra eu uso? Qual espaço eu uso? É mais ou menos assim que a gente está. O pouco que se tem é bebendo em água estrangeira, em que muito poucos países, e em geral, sejamos honestos, bebemos na garrafa errada. A gente vai olhar Portugal, país unitário. O que se pensa para o mar em Lisboa, se pensa para o mar no Porto. Não é diferente. Lá não tem estados federativos, não tem realidades marítimas completamente antagônicas do sul para o norte. É um país desse tamanho. Você pensa em Bélgica. Nossa, o litoral da Bélgica cabe dentro da Baía de Guanabara. É só seguir a costa. Mais próximo da gente seria a Austrália, que já o fez. Mas esse é complicado. É do outro lado, a gente conhece pouco. Então, a gente vai beber em água errada. Quem conhece, conhece um pouquinho dos europeus e um pouquinho do lado de cá, os desenvolvidos. Canadá, que está fazendo, tal. É isso que a gente bebe. A gente não bebe em águas de países, de realidades de desenvolvimento político, institucional e de dados similares ao nosso. Então, ninguém no Brasil sabe fazer. Neste momento, como o Almirante Jacques falou, uma empresa que tem um bom know-how, a Codex, está fazendo o PEN do Sul. Eu tive a sorte de ser um deles, assim como o colega que está aqui ao lado também compondo a equipe que está fazendo o PEN do Sul. Ele faz o caderno de mineração, eu faço o caderno de segurança e defesa, no PEN do Sul. E a gente está construindo do zero. Tá bom, é um projeto piloto, vai fazer um geoportal, depois a gente passa para o do Sudeste, que o Almirante Jacques também falou. Um consórcio entre a FGV e a Environpact. A Environ é uma empresa também da área de coleta de dados, georreferenciamento, dessa área, e a FGV. O que a FGV conhece de mar? Nada. Mas a FGV conhece de uma coisa que é a cara disso. Gerir um projeto complexo dessa magnitude para a região Sudeste, que inclui a elevação do Rio Grande, porque a região Sudeste ficou com a elevação. Não é no Sul, está no Sudeste. Só para vocês terem uma ideia, a equipe, eu faço parte dessa equipe, eu sou o coordenador geral do projeto do PEN Sudeste, pela FGV, junto com o Zé Pisorno, da Environ, a gente vai tocar esse projeto. Para vocês terem uma ideia, são 62 doutores. Tenta botar 62 doutores para chegar num consenso numa sala. Tem tudo para dar errado. Dentre esses 62 que estão para eu coordenar, tem Paulo Nobre, Carlos Nobre, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, está no óleo e gás. Tenta conciliar essa quantidade de estrela para fazer um projeto. E por que a Magda aceitou estar como mais uma num projeto dessa envergadura? E por que o doutor Paulo Nobre aceitou estar num projeto dessa envergadura? Porque ninguém sabe fazer. Eles são mentes brilhantes e que conhecem e sabem da importância disso para o Brasil. Então, a primeira pergunta que eu vim responder é: quem sabe fazer? Ninguém. Mas a gente está tentando juntar, tanto no Sul quanto no Sudeste, quem a gente tem de melhor para tentar sair bem feito. Não é por dinheiro, não vai se ganhar dinheiro, mas é pela importância do que isso pode trazer para o Brasil. A segunda pergunta que eu ia fazer para a gente fazer isso, a gente tem que ter dados. Conhecer bem, foi o que o Frederico falou aqui. Onde fazer? O fim é fácil.
O fim, o almirante Jacques já falou, e eu também não tenho dúvida. Alguém tem dúvida que está todo mundo preocupado em fazer o do norte por causa da margem equatorial, que fica lá no finzinho? Não. Mas lá está beleza. A minha dúvida é onde é o início. O que está escrito no do sul é linha de costa. Não é linha de base reta, não é linha de base normal, é linha de costa. Pela linha de costa da região sul. E aí eu pergunto, porque aí é a praia de vocês. Porto Alegre está dentro ou está fora? Lagoa dos Patos é linha de costa ou não? Então, toda essa complicação do que aconteceu agora, Guaíba, onde flui tudo de Porto Alegre, está fora do PEN, não vai se olhar para a Lagoa dos Patos. Hã? Aonde mais tem atividade se chocando ali, está fora? É, está fora. Baía de Guanabara, é dentro ou é fora da linha de costa? E se disser que a linha de costa bate forte, forte, então a gente não fala de Baía de Guanabara. Tem lógica uma coisa dessa? Se fosse linha de base, Abrolhos está por dentro. Então, tudo que estivesse dentro vai para fora. Se fosse linha de base, Baía da Ilha Grande, não preciso me preocupar com lá. A aquicultura que tem dentro da Baía da Ilha Grande, também tá bom, até aí vai bem. Aí vamos para a região norte, que ainda não tem. E esse problema, esse pepino, vai estourar no colo do almirante Jacques daqui a pouquinho. Aonde é que é a linha de costa interna da região norte? Começa aonde? Vai começar em Belém, Santarém, Manaus, os Estreitos, Marajó. Está dentro ou está fora dessa linha de costa da região norte? Ah, não, vamos por fora. Ah, então tá. Então, aonde é o real problema, onde mais tem atividades se sobrepondo, fica de fora? Então, não é simples definir o onde fazer. Tá bom, aí vamos definir. Define. Tá bom, ficou claro. Dados. Pesca. O último levantamento bom de pesca, 2013. De lá para cá não tem. Turismo. Atividades náuticas, também não. Um monte de atividades dessas que precisam ser sobrepostas, mapeadas, aglutinadas, escrutinadas nos seus desafios disso é importante para mim, não tem sequer dado. Não vai ser fácil fazer esse desafio desse PEN andar. Tá bom, mas a gente consegue um pouquinho de dado, nada de macrodado, nada de dado georreferenciado, bota uma coordenadinha e pronto, e vai assim, é o que tem, tá bom. Começa assim, depois a gente aperfeiçoa. Tudo bem. Quem é que fala esse tudo bem? Quem fala esse tudo bem é quem tem o poder sobre esse onde. E ainda por cima, para complicar a história, o tal do Pacto Federativo Brasileiro criou um caos, onde a União tem um poder, o Estado tem outro e o município tem outro. Já se falou aqui do projeto Orla, e aí tem a zona costeira, não, isso é pacote meu, o município decide, aí o PEN decide, não, pode ter uma fazenda de eólica aqui, coladinha aqui nessa praia, que eu acho bonito. Aí o município diz, não, aí é a área minha que eu já regulei, que eu vou botar aquicultura. Não, mas eu, da União, falei que vai ser assim, que vai ter o parque eólico. Sinto muito, a Constituição diz que quem regula isso aí, nesse lugar, sou eu, município. Quem decide esta zorra de um pacto federativo que foi construído dessa forma e que, para reverter, não é simples. O PEN está sendo feito numa escala que tem que ser nacional. E gerenciar com o Estado, e é bom que estejamos aqui com a que é da Cenemar, que está aqui, com o governo do Estado, de chegar, de negociar com os inúmeros municípios. Tem município hoje, no Brasil, que tem lei municipal dizendo que ele é responsável por fiscalizar a pesca a 350 milhas.
O município é responsável por fiscalizar a pesca a 350 milhas. Só esqueceram de avisar para o município que sobrou 150 daí para lá, onde nem isso. O país não tem direito para fiscalizar a pesca, 150 para lá, né? 150 últimas. Portanto, quem tem esse poder de decidir não é simples. E, por isso, essa articulação importante, feita buscando consenso na CIRME, onde há diversos órgãos do Executivo presentes, já é um ótimo papel, a CIRME como articuladora. Só que, em geral, a CIRME também não tinha muitos dos órgãos que, nesse tipo de atividade, são fundamentais de lá estar. A CIRME era composta, essencialmente, por ministérios, mais voltados às ciências do mar. Transporte não era da CIRME. Indústria não era da CIRME. E tem dúvida que indústria marítima, portos e aeroportos, tem tudo a ver com o PEN? Então, toda esta zorra de se resolver precisa ter mais gente do que o que normalmente compõe a CIRME, porque esse pessoal é quem tem o poder de regular e articular e executar as políticas públicas para esse tipo de atividade, que não eram muito de recursos do mar. Então, cada vez mais, a CIRME é muito maior do que recursos do mar. E uma das coisas que o almirante Jacques também falou temos que buscar segurança jurídica para que haja um desenvolvimento econômico e social sustentável, que a gente possa deixar isso para as futuras gerações. Para isso ser feito, o conceito de segurança jurídica, e eu não vou dar aula de direito, apesar de ser direito, é muito complicado, mas vou simplificar, significa todos os juízes do Brasil sabem aonde está escrito o que pode fazer, leem da mesma forma, interpretam da mesma forma, estão julgando da mesma forma. Me diz aonde é esse país que eu mudo para lá hoje. Não existe. Mas a gente pode tentar ter uma maior normatividade que gere menos dúvidas. Não chega na segurança jurídica, mas gera menos dúvida no investimento. Beleza. Isso nós podemos tentar fazer, desde que tenhamos boas políticas públicas para isso. E o PEN vem para fazer isso, tendo que negociar toda essa questão do Pacto Federativo, que não é simples, mas tá bom. Aí ainda tem um fator de complicação maior, que o PEN vem para trazer proposta, que é o tal do plano de gestão. Plano de gestão significa quem, depois que isso for feito, vai ter o poder de decidir. Na hora que eu quiser botar uma fazenda eólica, e ele quiser botar uma fazenda de aquicultura, e é uma área onde não estava mapeada, eu falo assim, não, então eu vou botar eólica. Ele diz, não, eu quero botar aquicultura. Alguém tem que ter esse poder de decidir. Alguém tem esse poder de decidir pelo federativo? Não, ninguém. Então se constrói um novo órgão, um colegiado, é uma boa forma de não resolver um problema. Né? Portanto, os desafios, eu estou trazendo o outro lado da moeda do almirante Jacques, os desafios que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Já está lidando, na região sul, está prevista uma atividade, marco normativo. Tenta chegar nessa matriz de intercorrência normativa de municípios, estados e União, e agências reguladoras, que ainda por cima também normatizam, não é simples para essas atividades. Até agora, a Codex está lá tentando, e não é simples fazer. A gente tentou fazer isso aqui para o Rio de Janeiro, foi complicado. Tá? Então, esses são os desafios que nós vamos encarar com o PEN, e hoje não tem dado. Todo mundo fala, não, já temos muitos dados, óbvio.
3 ou 4 atividades é fácil de falar. De óleo e gás tem dado, até de mineração tem bastante dado. Desses a gente fala que tem. Tá, me dá o de pesca, me dá o de turismo, me dá de esporte, me dá... E não, esses não tem. Ué, mas é uma atividade como a outra. Então, tem um monte de atividades que a gente não tem dados, e não vai ser simples a gente encarar esse desafio, não. Tá bom? Era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. E fico à disposição aí de qualquer pergunta que tenha. Obrigado. Muito obrigado, comandante Beirão. E, em continuidade ao nosso painel, eu convido para fazer uso da palavra o professor Marcelo Sperli Dias, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A sua apresentação terá como tema a importância da hidrografia para a implantação do planejamento espacial marinho. Professor Marcelo, o senhor tem a palavra. Ok. Muito obrigado, comandante Frederico. Bom dia a todos e todas. Em nome do almirante Paulo César, cumprimento todos os outros almirantes, oficiais presentes, aos nossos amigos empresários, professores, alunos. Bom, eu confesso aos senhores que eu bati assim bastante indecisão com relação ao que eu ia falar, porque eu sabia que ia ter a palestra do almirante Jacques, né, que coordena o PEN, que ia dar essa visão geral do que é o PEN, e também, né, do nosso comandante Beltrão e da minha colega oceanóloga Kate. Então, eu tentei, senhores, nessa palestra, trazer alguns aspectos, digamos, eu quero levantar alguns aspectos que eu tenho acompanhado no PEN. Eu tenho participado da coordenação do Programa de Geologia e Geofísica Marinha Brasileiro, que tem assento no Comitê Executivo do PEN. Né? Eu estou como coordenador e na coordenação desde 2018 e tenho acompanhado essas discussões lá. E tive a grata satisfação também, como comandante Beltrão, de ter sido chamado para participar desse nosso primeiro PEN no Sul. Né? A Codex me contactou para cuidar de um dos cadernos, que é de Geologia e Mineração. Então, eu gostaria de compartilhar com os senhores um pouco dessa vivência que eu tenho tido, tanto no âmbito do Comitê Executivo do PEN, na CIRME, quanto também nesse projeto lá no Sul. E grande parte do que o comandante Beltrão falou é realmente uma preocupação, né? Porque, a rigor, nós temos uma quantidade até significativa de dados em muitas áreas, né? Mas esses dados estão muito pulverizados, sejam em instituições, sejam nas universidades. E o nosso papel, nesse primeira fase do planejamento espacial marinho, lá pelo Sul, que vai nortear todos os outros, é exatamente fazer esse mapeamento de onde estão esses dados, né? Então, nós temos aí um cronograma bastante apertado, né? Muito apertado, principalmente a nível dos compromissos brasileiros, de ter o PEN implantado até 2030. E uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né? Que muitos me perguntam, nossa, mas isso aí é quase impossível. Eu acho que a gente tem que ter a modéstia, né, de dizer que nós implantaremos um projeto piloto de PEN no nosso país até 2030. E ele não se encerrará, porque em nenhum país do mundo que está trabalhando no planejamento espacial marinho tem essa visão, mesmo quem já está há muito mais tempo do que nós, de que o PEN se encerra. Ele não se encerra e nunca se encerrará, porque as atividades mudam, as atividades evoluem, a economia muda, os interesses mudam,
E cada vez que isso acontecer, novas políticas terão que ser definidas com relação ao ordenamento, né, desse espaço marinho. Então, isso é muito importante que fique claro, né? Nós temos aí uma das maiores margens continentais do mundo, né? Hoje, a nossa Amazônia Azul está com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, é um grande desafio, né? E eu fiquei pensando, bom, o que eu vou falar, então, para trazer um pouco mais para a hidrografia, né, que é dentro do tema aqui do nosso simpósio. E aí eu pensei exatamente em focar um pouco em áreas de exclusão, né? E por que isso, senhores? Porque, no final, nós vamos ter que optar por definir áreas com prioridades econômicas, mas também áreas com prioridades para conservação e preservação ambiental. Isso não vai ser fácil, né? E, nesse aspecto de áreas de exclusão, a hidrografia é fundamental. Porque, quando a gente pensa em áreas de exclusão, nós estamos essencialmente pensando em mapeamentos hidrográficos. Ou seja, conhecermos com grande precisão, primeiro, o relevo submarino, segundo, a composição desse relevo, que podem ser sedimentos, podem ser rochas, podem ser recifes, podem ser bancos de águas calcárias, enfim, uma infinidade de possibilidades, né? Nós temos que conhecer, por exemplo, na parte da mineração, se essas futuras ou potenciais áreas com um potencial econômico realmente são jazidas, porque uma coisa é você ter o material, outra coisa é aquilo se tornar uma jazida, né? Então, eu preparei aqui alguns slides, né, para tentar focar essa questão das áreas de exclusão, que nós estamos preocupados com isso. E aí os senhores vão ver que essas áreas de exclusão não são só apenas questões ambientais, né? E vão ter outras áreas que a gente precisa definir como de exclusão. E isso vai ser muito complicado, né? Nós temos os dados, temos as informações, mas, como eu disse, elas estão muito pulverizadas. E eu vou tentar mostrar aqui para os senhores alguns exemplos. Bom, esse aí é o rito que eu vou seguir aqui, mas já vou economizar aqui alguns slides, tá? Essa questão aqui dessa definição da hidrografia, que eu fiz uma adaptação aqui do que a OHI diz, mas é importante a gente trazer essa questão, né, tanto, obviamente, que é um dos maiores focos da hidrografia, da segurança da navegação, mas não podemos deixar de falar da economia do mar, nem do desenvolvimento sustentável desses ambientes aquáticos. Tá certo? Então, a gente vai seguir, né, dentro desse foco aí, dessa definição, né? E algumas coisas já vêm sendo feitas e implementadas internacionalmente, também aqui no Brasil, por conta da tal da década do oceano ou dos oceanos, né? Nós temos obrigações com relação à Organização das Nações Unidas. E aí, obviamente, eu destaco aqui a importância da hidrografia nisso, né? Porque nós precisamos ter como base para isso o monitoramento meteoceanográfico, o gerenciamento, né, de tráfego de embarcações e também, muito importante, disponibilização de dados para modelagens e previsões numéricas. Então, eu acho que aqui a hidrografia tem um papel essencial e grande parte dos senhores trabalham com isso. Muito bem. Atualmente, né, com a nova Norman 501, né, que substituiu a Norman 25, nessa questão de levantamentos hidrográficos, eu destaco aqui, especificamente, dentre várias outras finalidades, mas essa finalidade de georreferenciar, né, qualquer feição dentro da nossa zona de jurisdição, né, e também
de posicionar pontos notáveis, né, para que venham a ser sinalizados. E isso vai cair aqui dentro da questão das áreas de exclusão, que eu quero levantar esses pontos aqui para os senhores. Muito bem, já vimos esses slides, né, e todas essas atividades são muito importantes dentro do PEN, já foi muito falado da dificuldade que nós vamos ter de definir, né, prioridades, mas aí estão vários exemplos, os senhores já sabem disso, não vou me alongar aqui, né. Esse é um destaque que eu faço, essa é uma figura, inclusive, da CIRM, que eu vejo muito o comandante Rodrigo usar, né, mas é importante a gente ter essa dimensão, quando a gente fala 5,7 milhões de quilômetros quadrados, cabe toda a Europa Ocidental dentro dessa área e sobra espaço, né. Então, nós temos assim, grandes desafios espaciais, né, para vencer. E aqui nós temos outros grandes desafios, porque como mapear, né? Como que nós vamos definir essas áreas de exclusão? Aonde tem áreas que possam ser interessantes explotar ou interessantes preservar? Nós precisamos mapeá-las. E, para mapeá-las, nós temos que usar todas essas técnicas hidrográficas de insonificação, né, de uso de LiDAR, né, da parte ótica, mas principalmente desses métodos que... esses métodos que estão aqui, que são os métodos acústicos, que hoje têm uma tecnologia fantástica. E aí vem, né, além das limitações que o comandante Beltrão já colocou, essas limitações tecnológicas também, que nós temos que enfrentar, né? Hoje, nós, para mapearmos essa área enorme, não podemos depender só de embarcações e só de navios. Nós temos que ter essa tecnologia de veículos não tripulados também, sejam de superfície, sejam AUVs, né, ou ROVs. E nós precisamos investir muito nisso. Bom, estão aí vários deles, né, e aí vários exemplos, né, de uso, principalmente desses veículos, aí na hidrografia. E aqui eu trago exemplos aqui no monitoramento de dutos, oleodutos, né. E aí vem essa questão das áreas de exclusão, né. Quem trabalha nessa área sabe que uma coisa é o que você projeta, né? Uma coisa é onde você projeta o lançamento, seja do duto, do cabo de fibra ótica. Outra coisa é onde ele realmente foi colocado, né? E aí, como definir a área de exclusão? Nós não podemos definir a área de exclusão só com base numa planta, com a informação de onde estava previsto o lançamento. Nós precisamos ter o as-built, como a gente chama dele, né? E isso é um outro grande desafio que nós vamos ter que enfrentar, né? Porque senão a gente vai começar a definir áreas de exclusão ou áreas onde já existe algum empreendimento e não pode ser colocado outro, que não necessariamente é a realidade do que está lá. Tá certo? Então, isso é um grande problema que nós estamos discutindo, né? E aqui eu trago alguns exemplos dessas áreas de exclusão que têm importância e que nós precisamos estar atentos para elas. Por exemplo, áreas de naufrágios, né? Isso aqui é uma imagem de alta resolução de sonar, de varredura lateral, né, que faz uma imagem acústica, né? Isso não é ótica. É um processamento digital de um som, né, como se fosse uma ultrassonografia ou uma tomografia, vamos dizer assim, mas que faz a imagem de tudo que está no fundo. Isso aqui é uma imagem de um naufrágio. Essas áreas, elas têm que ser áreas de exclusão, porque elas são áreas de interesse histórico, áreas de interesse cultural, patrimônio da nossa União, né? Então, nós sabemos alguns desses naufrágios onde estão. Existem alguns que nós sabemos, outros estão só relatados. Não temos imagens deles assim, né? Então, isso é um exemplo de área de exclusão que nós precisamos cuidar dentro do PEN e estamos preocupados com isso, né? Outro exemplo são áreas como essas aqui. Isso aqui é um dado de multibeam, né, batimetria multibeam. Isso aqui é a geomorfologia do fundo do mar, né, da plataforma. E os senhores veem esse grande deslizamento, né? Isso é uma área de deslizamento, de desmoronamento no final de um cânion. E essa é uma área de exclusão também, porque por aqui você não pode passar cabo de fibra ótica, não pode passar oleoduto, gasoduto, não pode botar nenhum tipo de estrutura, porque é uma área instável do fundo do mar. E nós temos inúmeras.
Só aqui no sudeste do Brasil, acho que tem uns 15 cânions parecidos com esse fenômeno aí, né? E nós temos alguns deles mapeados? Sim, mas não no nível de detalhe que nós precisamos para definir como uma área de exclusão. E a hidrografia tem um papel fundamental nisso. E, finalmente, né, áreas como essas, que você tem, por exemplo, isso aqui também é imagem de multibeam, né? Áreas que você tem que definir, por exemplo, a passagem de um oleoduto ou de um gasoduto, e, obviamente, você tem que saber onde estão essas áreas irregulares de afloramento e onde, por exemplo, aqui estão áreas de altos fluxos de velocidade de fundo, que também são áreas que você corre risco de colocação de uma estrutura dessa. Então, tudo isso, nós temos conhecimento. Muitos desses dados, nós sabemos que eles existem. Todas as indústrias que estão associadas a essas áreas têm dados fantásticos, maravilhosos, mas não são dados que estão acessíveis. Alguns deles estão na ANP, mas nem todos estão acessíveis. Tá certo? Então, nós precisamos... Isso são desafios também, viu, comandante Beltrão? Que nós precisamos trabalhar isso. Nós temos uma quantidade fantástica de dados, principalmente associado à indústria de petróleo, de gás, mas que nós temos ainda muita dificuldade de acessá-los, né? E, a rigor, é dinheiro público, né? É dinheiro público que foi investido ali. Muito bem. Aí eu trago aqui outros exemplos, né? Exemplos simples que a gente, às vezes, não atenta. Por exemplo, hoje em dia está muito comum essa questão de fazer engorda de praia, seja para questões de balneabilidade, né, ou de proteção das costas, mas essas jazidas aqui, de areias, né, elas não são qualquer jazida. Você não pode pegar qualquer jazida, né? Ah, vamos ir fazer uma engorda aqui de praia. Aí, onde é que tem areia? Ah, tem aqui. Mas aquela areia serve? Aquela areia, será que não valeria a pena a gente reservar para uma outra finalidade? Ou essa areia ela é melhor para a indústria de silício, por exemplo, né? Que é tudo quanto é coisa eletrônica, a gente precisa de silício hoje em dia. Ou é melhor a gente reservar para a construção civil, por exemplo? Então, tem diversos usos dessas areias, e algumas a gente vai ter que dizer assim, não, olha, essa aqui a gente não pode mexer, isso aqui tem que ser uma reserva. Seja para uma reserva de silício, seja uma reserva para um futuro contenção de uma erosão costeira numa determinada área, seja para uso, né, na construção civil, por exemplo, né? Então, eu quis trazer esse tema de áreas de exclusão por conta disso, sabe, Almirante? A gente sabe mapear, a gente sabe onde essas coisas estão, mas a gente vai ter que começar a dizer, olha, aqui pode, aqui não pode, aqui a gente tem que guardar um pouquinho, né, a história das gerações futuras, né? A gente não sabe o que vai estar aí essas mudanças climáticas aí para o nosso futuro, né? Outra questão também carbonatos para a área de fertilizantes e tudo isso, esses carbonatos marinhos. Nós temos a maior plataforma carbonática do mundo. Tá? Esses carbonatos aí, que são esses granulados, eles começam a ocorrer na nossa margem continental, no Espírito Santo, e vai até o Pará. Tá certo? Agora, cada um deles, o senhor vê aqui a diferença, cada um deles se presta para um determinado uso. Seja para fertilizante, alguns para cosméticos, alguns na siderurgia. Então, nós temos que mapeá-los, mas temos que investigá-los para dizer, olha, aqui vamos reservar, aqui nós vamos poder ter o uso para fertilizante, aqui nós vamos ter o uso para siderurgia, por exemplo, ou para cosmético, ou então aqui não pode. Por quê? Porque aqui é uma área que tem que ser preservada do ponto de vista do ecossistema, por exemplo, né? Todos eles são frutos de produção biogênica de algas calcárias e corais, por exemplo, né? E aqui eu trago um exemplo de como definir isso, né? Existem várias técnicas, né? Aqui é uma área dessa grande, né? Isso aqui é uma área enorme de 40 por 40 quilômetros, onde você vê essas diferenças nesses padrões sonográficos, que a gente chama, né? Isso aí é sonografia de fundo. E você vê tranquilamente a diferença desses padrões. E hoje, com inteligência artificial, que é isso que está aqui, a gente consegue interpretar isso de maneira muito rápida e definir o que é carbonato, o que é siliciclástico, o que são concreções, que são áreas de exclusão,
porque são áreas onde os ecossistemas ali estão vivos, né? E a gente tem esses dados, tem essas informações e temos tecnologia para isso. Então, aí vão vir várias possibilidades também da gente definir essas tais áreas de exclusão, né? Outro exemplo aqui, para minerais pesados, né? Toda essa revolução energética depende desses minerais hoje em dia, né? Depende de todos eles para que você possa fazer essa transição energética. E esses minerais pesados, que vários deles eu tenho esses exemplos aqui, eles ficam soterrados, ó. Isso aqui é uma jazida de mineral pesado, dentro de um paleocanal. Aqui é outro, né? Então, nós precisamos também saber se queremos preservá-los, se queremos explotá-los. Mas como é que você vai dizer se pode ou não botar uma eólica aqui em cima, uma fazenda eólica aqui, porque se eles estão soterrados, estão submersos? Só a hidrografia pode resolver isso, através desses métodos acústicos, né? Então, estou querendo trazer essas possibilidades. São grandes desafios, né? Em termos de recursos minerais, nós sabemos alguma coisa da nossa plataforma, mas confesso que, na minha opinião, muito pouco, né? Nós evoluímos muito pouco do projeto REMAC para cá. Especificamente em algumas áreas nós temos um bom conhecimento, mas ainda é muito pouco. Isso aí é um tema que eu posso dar até uma outra palestra mais detalhada sobre isso, mas é importante dizer isso. E aqui estão outras possibilidades de áreas de exclusão com relação à preservação de ecossistemas. E, novamente, entra a hidrografia, né? Esse grupo aqui, GeoReb, né, é um grupo internacional famoso, eles têm essa publicação aqui, só falando disso. Como a hidrografia, essencialmente, multibeam, dados de sonar, através do backscattering, né, dessa informação, como definir, que estão aqui, esses padrões de backscattering, que estão associados a diferentes ecossistemas bentônicos. Então, esse grupo aí, quem quiser acessar essa página, georeb.org, é fantástico, eles disponibilizam materiais assim incríveis, né, de como você usar essa tecnologia da hidrografia para definir ecossistemas bentônicos, que serão, certamente, áreas de exclusão também, né? Então, eu vou terminando por aqui, já deixando algumas perguntas para os senhores ir pensando para fazer aqui, né, para a gente. Bom, as oportunidades, senhores, né, todos já falaram aqui, o almirante Jacques falou muito bem, são enormes, né, enormes nessa área. Agora, os desafios são gigantescos, né, e alguns deles o comandante Beltrão levantou, eu levantei outros aqui. Como nós vamos poder estender ou detalhar essas áreas de exclusão? Isso é uma incógnita, precisamos tê-las mapeadas, primeiro de tudo, né? Para poder definir o que vai ser, o que não vai ser. E o que for hoje pode não ser amanhã, dependendo do interesse do momento, né? Então, como mapeá-las, né? Como estabelecer, como mapeá-las, e a minha grande preocupação hoje, como professor, né, nós vamos ter um painel aí só falando sobre capacitação na área de hidrografia, mas é exatamente essa aqui. Nós temos, né, ainda uma massa crítica, né, nessa área, preparada e com conhecimento dessas novas tecnologias, muito pequena ainda no nosso país, né? E nós, em breve, daqui a mais 5 anos, 10 anos, estaremos diante desse desafio, né? Muitos de nós que trabalhamos com isso, hoje em dia, né, já não vamos estar mais trabalhando e precisamos formar mais jovens, mais recursos humanos, principalmente nessas novas tecnologias. Então, eu queria deixar aqui essas perguntas finais, que depois, no debate, a gente pode aprofundar um pouco mais. Desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas só sabe que professor é fogo, fala demais, né? Desculpa. Muito obrigado, fico por aqui. Muito obrigado, professor Marcelo. Aliás, o senhor já respondeu várias das perguntas que eu tinha anotado aqui, então nós vamos poupar tempo com isso. Então, agora eu passo a palavra para a senhora Kate Corbani Ferraz. Ela é oceanóloga da FURG e mestre em Biologia Marinha.
Atualmente, ela está como assessora da Subsecretaria Adjunta de Energia e Economia do Mar, do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, no Estado do Rio de Janeiro. Ela vai fazer uma apresentação, conexão entre a hidrografia, o planejamento espacial marinho e a economia do mar. Professora Kate, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço imensamente ao Almirante Campos pelo convite, em nome do Estado, em meu nome. É uma grata oportunidade de contar rapidamente um pouquinho do que a gente vem fazendo, vem tentando construir, vem calcando uma base, né, para que o Estado entre na seara dessa discussão tão importante, né, esteja na seara, efetivamente, dessa discussão tão importante que está acontecendo. Brasil, mundo, olhar para o oceano, né? Eu tenho a grata satisfação de fazer que a gente está começando a olhar mais para o oceano, né? Eu já estou formada há muito tempo, né? Sou da velha guarda da oceanologia, e sempre foi uma luta, né, buscar esse olhar para tudo que acontece, para todas as capacidades e para quão é importante isso para a manutenção do nosso clima. Então, eu não vou me repetir, né, eu só vou buscar complementar algumas informações, né, ou então assim puxar alguns exemplos de tudo aquilo que já foi amplamente dito aqui. E a ideia é salientar um pouco o que a gente vem fazendo como Estado com relação à economia do mar, com relação àquilo que é o nosso anseio, né, estabelecer uma economia do mar sustentável, consequentemente, uma economia azul. Bom, hidrografia é a base, né? Como a gente já escutou aqui toda manhã, e como oceanógrafa, todos os hidrógrafos, a gente não navega se não tiver uma boa carta náutica, né? Uma de qualidade, com as informações precisas. A gente não faz absolutamente nada, né? Na região costeira, na parte das 12 milhas, lá fora, não transita, né? Então, essa imagem aqui, nós vamos ver vários pôsteres. Eu tomei a liberdade de usar a plataforma oficial, a INDI, né, para os dados oficiais, e também uma outra plataforma, né, que também está disponível na internet, para a gente ir intercalando, para dar uma olhada, né, só assim, de como que ficam algumas sobreposições, né? Eu só usei alguns players, alguns descritores, para os senhores terem uma ideia assim, de só no começo a confusão que já é e o trabalho que as equipes que vão fazer esse estudo todo complexo do que vem a ser o planejamento espacial marinho, né, esse ordenamento no espaço, olhando o tempo, né? A gente tem que pensar nisso, olhando o hoje, o que temos hoje, olhando o que poderemos ter amanhã e ainda o que vem lá para frente, uma leve ideia, porque eu digo uma leve ideia porque o desenvolvimento tecnológico está muito acelerado. Então, assim, está um pouquinho difícil prever daqui a 20, 30 anos como estaremos, né? Então, aqui é só uma figura do perfil das feições marinhas, e essas bolinhas todas, né, é o fundo, o que a gente tem de fundo. Hidrografia, né? Nada disso seria possível se não tivesse esse levantamento robusto. Bom, e o planejamento espacial marinho, né, que está chegando, que o Almirante Jacques, né, apresentou para a gente de uma forma, né, bastante entusiasmada, né? E eu, particularmente, estou muito entusiasmada com o planejamento espacial marinho, porque a gente está esperando, né, esse olhar para o mar, esse cuidado para o mar, esse ordenamento já há um bom tempo, né? Eu entrei na universidade em 1982, num ano assim bastante promissor, porque nós tivemos na FUG um congresso internacional que eu ainda não vi um igual no Brasil até então, né?
Eu me lembro daquela universidade lotada de representantes de todas as universidades, de tudo quanto é canto do planeta, né, para se conversar sobre os ambientes costeiros, né, e sobre os oceanos. Imagina uma caloura entrando numa universidade, se deparando com, né, um fórum dessa amplitude. E, naquela época, eu me recordo de um pesquisador australiano mostrando, apresentando um trabalho inicial de ordenamento, algo que já estava sendo feito na Austrália, né, bem os primórdios, e isso me chamou muito a atenção, né, porque em cima de todo e qualquer levantamento, se a gente não olha o todo e todas as atividades que estão sendo desenvolvidas ali, só vai ajusta um pouco aqui, ajusta ali, uma norma regula aqui, outra autoriza ali, né, faz um licenciamento acolá, mas e o todo? Como é que fica? Né? E como é que fica a interlocução de toda essa discussão? Então, realmente, assim, não há, né, o que questionar o quanto é importante esse desafio. Só que é um tremendo desafio, né? Eu diria assim que a gente está na pontinha do iceberg, olhando alguns conflitos, alguns, né, gargalos, algumas coisas. Eu acho que, à medida que o levantamento for sendo consolidado, à medida que todo o processo for crescendo, vão aflorando mais e mais, né? Aqui, mais um exemplozinho, pegando aí uma região que eu acredito que vai ser bastante debatida ao longo, né, desses 2 dias, que é a questão das eólicas. Ali, em amarelinho, a gente tem as possibilidades dos parques eólicos, né, para aqui, para a região do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, né? Em pretinho, a gente tem as plataformas de petróleo. Não sei se dá para visualizar, num verde claro, na região costeira, a gente tem todos os municípios costeiros. Tá? Ou seja, são os municípios que têm atividades de interlocução, né? Esses são todos os costeiros, não são só os defrontantes, né? Porque a gente tem alguns municípios que não são defrontantes, mas que eles têm uma importância, né, substancial para a região costeira, por várias razões, né, um conjunto de razões que faz com que eles sejam classificados como costeiros. E entrem, né, são os municípios de interesse, como prevê a legislação. E esse espalhamento todo que a gente vê é só um plotter de 2022 de cabotagem, né? Então, assim, só estou colocando aí cabotagem, não estou colocando nenhuma outra informação, né? Já dá para ver que tem um conjunto, um cenário grande, né? E que, aí eu saliento, esses quadrates aqui todos da energia eólica, depois que tiver o planejamento e tudo mais, nós temos essas instalações ali, efetivamente se viu que o solo, né, está propício, está condizente, em função de todos os levantamentos hidrográficos. Teremos que ter um contínuo de levantamentos hidrográficos ao longo, né, do tempo de vida dessas instalações, e teremos que, depois, com descomissionamento, tá, toda instalação, toda atividade econômica tem um começo, um meio e fim, né, teremos que ter, de novo, todo um conjunto de levantamentos hidrográficos. Aqui, mesma região, né, só que outros descritores, né, em cor-de-rosa, né, são as áreas de pesca, né? São todas as áreas de pesca artesanal, né? Só as áreas costeiras. A gente vê cores mais densas, são maiores concentrações. Aqui é ocorrência, né? Não se está falando em estatística, é ocorrência só, né? Então, ali na região eólica, a gente tem
intensificação de área de pesca, a gente tem proximidade da parte toda de exploração de petróleo e gás, portanto, a gente tem uma grande atividade, né, de embarcações de apoio, a gente tem a atividade de embarcação pesqueira, a gente tem vários portos na região que dão todo subsídio, sem contar que a gente tem também aqui uma intensificação de transatlânticos, de esporte-recreio e por aí afora, né? E tudo isso sem um belo levantamento hidrográfico consistente e refeito de tempos em tempos, tá? Atualizado de tempos em tempos em áreas de interesse, né? Existem essas atualizações, né? Ainda bem que temos, e podemos efetivar. Aqui, mais uma, agora, uma condição diferente. Lembrando disso, ok? Aqui, esse colorido todo são as áreas prioritárias de conservação. Isso aqui é um grande levantamento, a gente tem um caderno que o MMA fez, né, das áreas prioritárias de conservação, que é uma avaliação que vai de extremamente alta, média... eu não estou conseguindo ler daqui, mas é extremamente alta, média, alta, e é de acordo com o gradiente de cor, né? As cores mais fortes são as mais elevadas. Isso aqui é com relação a a biodiversidade de cada um desses ambientes, né? Aquilo que já se conseguiu levantar com relação às características desses ambientes. Então, imaginem o desafio do que vem pela frente. Juntar todos esses... Opa, peraí, deixa eu voltar. Adiantei muito. Todas essas questões, né? O estabelecimento de áreas prioritárias, como bem o Marcelo colocou, que necessitam ser aprimorados os levantamentos hidrográficos, até em prol de aumentar a exploração desses recursos, né? A gente tem muita coisa. Eu diria assim, que nós temos um mar de oportunidades e um oceano a descobrir. O nosso oceano é extremamente amplo, né? A área que está sobre a nossa tutela é muito, muito, muito ampla, né? Não param de descobrir, por exemplo, corais em águas profundas. Acho que o último foi em Espírito Santo, né? De tempos em tempos, a gente tem uma grata surpresa com novas espécies, né? Novos nichos, novos ecossistemas sendo descobertos. Então, assim, é um desafio muito grande, necessário, extremamente necessário. É o começo, né? É o começo, né? A gente vai ter que aprimorar. E é o começo e vem junto com um momento, sabe, que a gente está tendo assim uma ampliação intensa das atividades econômicas do mar, né? Hoje, aqui, o Estado do Rio de Janeiro, ele já tem assim, ele já está ao largo das principais bacias, né, sedimentares, tanto a bacia de Campos quanto a bacia de Santos. Nós temos aqui toda uma cadeia produtiva de suporte a óleo e gás, né? Dentro de algum tempo, teremos a cadeia produtiva também para eólica. Temos um desenvolvimento de aquacultura, por enquanto, ele ainda está restrito a uma região mais costeira, né, que é a região da Ilha Grande, mas que está ampliando. Eu imagino que, dentro de algum tempo, a gente vai começar a ter fazendas offshore, né, junto com a parte de fazendas de energia solar, junto com outras atividades, né, que se veja que é possível, né. São as atividades que estão sendo desenvolvidas com sucesso em vários outros países. Nós temos regiões onde o nosso mar não é tão revolto, não tão sujeito a tempestades, então isso pode realmente se efetivar, né, com condições metocenográficas boas.
nós temos assim, N atividades a serem desenvolvidas, né, e muitas que estão sendo desenvolvidas. Eu vou entrar um pouquinho mais à frente aquilo que, né, nós temos aqui no Estado. E o PEN vem para estabelecer isso, para estabelecer esse arcabouço todo, né, como o Almirante colocou tão bem, né, de forma que a gente tenha, ele seja baseado nas características do ambiente, a base ecossistêmica, ou seja, tem alguns ambientes que a gente vai ter que fazer escolha, né? Esse ambiente nós vamos ter que colocar como exclusão, como o Marcelo colocou, por uma questão geológica, né, até mesmo para garantir recursos para o momento depois, né? Tem algumas situações que a gente vai ter que pensar nisso. Outros nós vamos ter que manter no sistema de preservação por condições de espécies mesmo ali. Existem muitos organismos marinhos que estão sendo estudados como, na parte de biotecnologia marinha, né, e que são extremamente promissores, com medicamentos, com várias aplicações. Então, assim, teremos que pensar também esse ambiente, né, nós vamos ter que criar uma área de exclusão. Só que, junto com tudo isso, a gente tem atividade pesqueira, tanto industrial quanto artesanal, né, intensa no país, e tem que ser contemplada também. Então, as discussões são longas e o exercício é bastante longo. E o Estado? Qual é o olhar do Estado com relação a tudo isso? Bom, em 2021, outubro de 2021, o Estado tomou 2 providências. Ele promulgou a Lei do Mar, né, que foi proposta pela LERJ, né, que é justamente para desenvolver as políticas públicas voltadas à economia do mar no Estado do Rio de Janeiro. Junto a isso, criou um setor, junto ao governo, que, na ocasião, era a Superintendência de Economia do Mar, que ficava sediada na antiga SEDERE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria. Está faltando uma sigla. Não me recordo todinho do nome. E também, junto a isso, criou a SEDEMAR, Comissão Estadual de Desenvolvimento, Desenvolvimento da Economia do Mar. O que vem a ser essa SEDEMAR? Né? É uma comissão com representantes de todos os setores, todos os segmentos, né, que têm atividades voltadas à economia do mar. Entra a indústria, entra porto, entra academia, entra marinha. Em vários setores da Marinha, a gente tem representantes de várias instituições, várias OMs, para se conversar, né, sobre tudo aquilo que precisa ser feito, ou seja, para buscar o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem o estabelecimento da economia do mar do Estado e propicie uma segurança e gere emprego, né, e atenda às necessidades que já estão aí ou que estão por vir, né? Tem que pensar. Hoje em dia, na SEDEMAR, nós temos 11 GTs. Né? Eu não vou com certeza não vou conseguir lembrar o nome de todos, né? Mas é a GT de Biotecnologia Marinha, GT de Pesca e Aquicultura, GT de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Capacitação, cujo Almirante Campos é o nosso líder desse GT. Nós temos o GT de Defesa e Segurança, Indústria Naval, Descomissionamento. A gente teve esse desdobramento recente da indústria naval, a gente sentiu a necessidade de criar um específico para descomissionamento, porque esse é um tema que está bastante em pauta, e isso está diretamente também relacionado aos trabalhos hidrográficos, né? Só para ilustrar aqui rapidamente, na Baía da Guanabara, a gente tem vários cascos sussurrados, né? Assim como tem em várias outras baías, em várias outras localidades do Brasil,
E, para você fazer, né, o reconhecimento dessa área, as condições, precisa de um levantamento hidrográfico antes e depois, né, da retirada desse casco. Até mesmo para que esse casco seja retirado com segurança, você precisa ter um levantamento robusto, né, do que está acontecendo ali. Acabando. Me desculpa. Além disso, tem vários outros GTs, e eu recebi agora uma demanda do colega Marcelo. Possivelmente nós teremos mais um GT, né? E esse é um fórum assim, muito, muito interessante, e a ideia é construir política pública, né? E, rapidamente, buscando a finalização, esses são os setores que a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, que é fruto daquele pequena superintendência, né? Ela virou uma subsecretaria de Economia do Mar, que está dentro dessa Secretaria de Energia e Economia do Mar, tem tratado. Então, nós, hoje em dia, estamos com um conjunto de especialistas, de profissionais altamente qualificados em cada um desses setores, fazendo a interlocução com todo o setor e com todos os GTs também da SEDEMAR, né? Porque a nossa ideia é realmente desenvolver uma política pública que acelere, dê segurança, consolide, né, esse desenvolvimento econômico e gere emprego. Bom, também, partindo já para o meu final, entendendo a necessidade de fazer interlocução, né, dos projetos desenvolvidos de cunho federal e todos aqueles que são interfederativos, como o Projeto Orla, né, que é feito pelo município, mas ele tem a participação do Estado e ele tem a participação da federação. Eu sou representante da nossa secretaria na Comissão Estadual do Projeto Orla, né, que a gente está, inclusive, tentando fazer com que todos os municípios do Estado, né, efetivem, né, realizem esse projeto. Já tem alguns que já estão no final. Nós fazemos essa interlocução, participamos como ouvintes ou participamos como membro de GTs, né, nesses projetos, acompanhando. No PEN, eu tenho a honra de estar acompanhando, né, desde que eu entrei no Estado, e é um trabalho assim, bastante bonito que está por vir, né, e o Estado está pronto para tentar fazer essa interlocução e atender e ajudar, né, e buscar que esse processo se realize. E, finalizando, né, não é só a nossa secretaria que atua nessa área, nós temos aqui também, estou com um colega presente, o Marcos Santa Rosa, que é o coordenador da Economia Azul, que é um setor que também foi criado na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade para se tratar dessa temática, pensando que economia do mar só é sustentável, só vai vir a se tornar eficiente e da forma que a gente deseja, né, para as gerações futuras, sendo uma economia azul. Então, nós temos uma ligação direta com as CEAs, né, eu faço parte de alguns GTs, assim como outros colegas meus também participam de GTs das CEAs, para consolidar isso como uma ação do Estado, e, da mesma forma, a Secretaria de Estado em Ambiente participa também nas nossas interlocuções. Peço desculpa pelo meu entusiasmo. Aqui eu só vou apresentar rapidinho, só vou passar, tá? Voltando, é só o perfil, né, classes batimétricas, a zona que vai ser bastante discutida ao longo desse tempo, um detalhamento da pesca artesanal, né, e aqui uma sobreposição de tudo que acaba que dá esse espalhamento com a cabotagem, né. Por fim, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Nós estamos nos esforçando, buscando conversar, buscando escutar, né, e de forma a poder consolidar esse Estado realmente com um Estado, né, voltado para o mar, né, que olhe o oceano, né, que tenha a cultura oceânica na sua veia. Obrigada.
Muito obrigado. Da oceanóloga Kate Ferraz, né? E nós vamos agora partir para uma fase de perguntas. E eu vou usufruir do privilégio de já estar com o microfone para fazer uma primeira pergunta para o comandante Beirão, né? No início desse painel, eu citei a necessidade de que toda essa atividade de planejamento espacial marinho seja conduzida de maneira sustentável e racional. Porque, se for sustentável, vai esgotar o recurso. Se não for sustentável. E se não for racional, dificilmente vai ser sustentável. Agora, para ser racional, pressupõe a existência de um ordenamento, de um dispositivo legal ou regulamentar. E aí eu pergunto ao comandante Beirão, qual a situação atual da política marítima nacional? Bom, vamos lá. Eu tive a honra de poder começar a trafegar nessa trajetória, nesse caminho da política marítima nacional, com o almirante Rocha Martins, à época, que está aqui, quando ele estava como subchefe do Estado-Maior da Armada, e ele que coordenava pela Marinha. Estamos diante de um público que lida com o mar. Quem conhece a política marítima nacional vigente? Nenhuma pessoa levantou a mão. Caramba, ali é o país dizendo o que quer para o mar. Existe, tá? E não é uma só, não. É de 94 e não foi a primeira. A primeira foi de 84. Até pouco tempo atrás, se desse no Google, entre aspas, Política Marítima Nacional, Brasil, fecha aspas, o que ia ver era alguma coisa digitalizada que foi impresso em impressora matricial. Lembram disso? Era isso. Portanto, tem prova maior do que a letra morta da lei? Não. E por que não sai uma nova? Porque o Brasil, diante de uma década da ciência oceânica, não sai uma nova? Porque ela precisa ser construída por muitas mãos. Quem tem o poder de definir o que quer para o país? Basicamente, temos 3 poderes, o judiciário não é para isso, o judiciário, para nos em tese, é para dizer pode ou não pode, diante do que já regulou antes. Ou é o legislativo ou é o executivo. O nosso legislativo não o fez, poderia ter feito, poderia ter criado essa política, ou aprovado, mas não fez. Então, no âmbito do executivo, durante décadas, a Marinha tentava atualizar, levava, e, diante da primeira resposta, conversou com o russo, para quem conhece a piada antiga sabe o que ou seja, os outros ministérios concordam com o que está aqui? Não sei, não falei, não. Eu que escrevi uma atualização, não saía. Não, volta, porque os outros precisam saber se concordam. Isso mudou, se tentou fazer, então, pela primeira vez, uma articulação interministerial, foram vários ministérios, essa articulação virou o governo, e não preciso entrar em detalhes, como a configuração ministerial do governo federal anterior para o atual é bastante distinta, e articular algo que os ministérios anteriores estavam discutindo para os ministérios atuais estarem discutindo não é uma coisa simples, mas, por incrível que pareça, saiu razoavelmente bem. Tá? Chegou um texto consensual, esse texto consensual já está na Casa Civil, está naquela fase que, para quem é do sistema governamental,
sabe, que é complicadíssima, que é oficialmente perguntar a cada um dos ministérios se a consultoria jurídica deles concorda com o texto, vai e volta, está nessa fase, mas diria que o texto já está bem amadurecido e eu acredito que esse ano tem uma coisa chamada G20 com um tal de O20 na história. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria que alguma coisa deve estar vindo por aí, tá bom? Nesse ponto, ali o Brasil vai dizer o que quer para o mar. E o PEN está lá, em letras garrafais, dizendo que a gente precisa planejar e ordenar esse espaço do mar. É isso. Bom, apenas uma informação, vai haver um seminário do O20 no dia 1º de julho. Eu acho que a chamada já está na internet e solicitando inscrição. O professor Marcelo, ele citou a necessidade de um conhecimento geológico para a implantação das usinas eólicas offshore. E o meu sentimento é que a sísmica marinha é de extrema importância na tomada das decisões. Agora, o que a gente não... Que eu pelo menos, eu confesso a minha ignorância, quais as empresas e universidades com projetos na área de sísmica marinha? Bom, vamos começar devagar. Eu diria, comandante, que a hidrografia como um todo é muito importante nessa área, né? Não só a parte sísmica, né? E vou trazer aqui um exemplo para os senhores de um projeto que eu participei lá no Rio Grande do Norte, por uma prospecção, ainda na época, de possibilidade de implantação de um parque eólico, onde havia sido feito um levantamento batimétrico, aliás, muito bem feito, né? E onde apareciam ali, naquele fundo daquela área ali, próximo ali da área da Bacia Potiguar, uma série de altofundos, né? Que nós chamamos de altofundos, né? E isso despertou um interesse muito grande, né, da empresa que pensava ali em utilizar aquela área para a implantação de uma fazenda eólica, porque quando você tem um alto fundo desse, as profundidades, obviamente, né, são muito menores e facilitaria a instalação dos aerogeradores. Então, o mapa batimétrico, né, dessa área, que é pura hidrografia, levantou essa possibilidade. E era uma área que eu já tinha feito alguns trabalhos, né, para a indústria de petróleo, e ali eu sei que era uma área com muitos altos, mas não eram afloramentos, eram, na verdade, bancos de algas calcárias, né? E aquilo me saltou os olhos e eu falei exatamente isso para eles. Eu falei, olha, vamos fazer um estudo aí com sonografia, que nós vamos ter um bom backscattering desse fundo, e vamos fazer um estudo sísmico, porque, obviamente, a gente ia detectar se fosse uma rocha, né, um afloramento ígneo, né, uma rocha dura, cristalina, ou se era apenas uma casca de um banco arenoso. E todos aqueles altofundos eram realmente bancos arenosos, bancos de águas calcárias, que, óbvio, é muito interessante, por exemplo, para a indústria de carbonatos marinhos, mas uma área de exclusão, aí vem a questão das áreas de exclusão, uma área de exclusão para eólicas, porque eles são absolutamente frágeis, são concreções carbonáticas que não aguentariam a sustentação de um aerogerador, né? Então, vejam a importância, né, da hidrografia nesse conhecimento, né? E a gente, claro, tem uma vocação, né, natural e importante da hidrografia, considerando a questão de navegação, segurança da navegação, que é fundamental,
né? Mas a hidrografia ela tem muitas outras aplicações, como essas, por exemplo, né? Utilizarmos esses métodos, outros métodos hidrográficos, para podermos dar informações, por exemplo, desse tipo, né? E, claro, na parte de sísmica ainda, né, complementando aqui a sua pergunta, é fundamental que existam estudos de sísmica, principalmente por questões geotécnicas da implantação desses aerogeradores, né? Você conhecer, por exemplo, a espessura desses sedimentos até a profundidade, onde você tenha ou um afloramento rochoso, que serviria como sustentação do aerogerador, ou uma compactação desse material geotecnicamente que permitiria isso, vem através exatamente da sísmica, né? E quando nós estamos falando de sísmica nessa área, senhores, não é a sísmica tradicional da indústria de petróleo, tá certo? É uma sísmica que a gente chama de sísmica de alta resolução, ou sísmica rasa de alta resolução. Não estamos falando aqui, né, de sísmicas de quilômetros e quilômetros de profundidade, como são as necessárias na indústria do petróleo. É uma sísmica relativamente rasa, né, dependendo do método que vai se utilizar, vai chegar aí a uma penetração de, vamos dizer, 50 metros, ou que seja 100 metros abaixo do fundo, mas mais do que suficiente para o estudo geotécnico, por exemplo, na área de eólicas offshore, né? E, nesse aspecto, em termos de empresas no Brasil, nós temos várias. Eu não vou citar aqui nominalmente, mas eu diria que, pelo menos, aí nós temos hoje umas 20 ou 30 empresas capacitadas a fazer esse tipo de estudo, e todas elas cadastradas, né, no cadastro de entidades executoras. Talvez muitas, né, dos senhores que estejam aqui representem essas empresas. Então, nós temos essa tecnologia, né? Temos que trabalhar muito ainda, como eu sempre digo, na formação desses recursos. Grande parte dessas empresas acabam formando os seus profissionais ali em tempo real, né? Eles são contratados e vão aprendendo e ganhando experiência ao longo do tempo. Precisamos trabalhar muito nessa área específica para formarmos futuros hidrógrafos, oceanógrafos, capacitados para esses empreendimentos, principalmente focando geotécnica submarina, eu diria. Muito obrigado, professor Marcelo. Almirante Augusto. Não? Bom, então, tem um assunto que está... Tem uma pergunta ali. Daqui a pouquinho, só depois dessa, passa aí. É que um assunto que está na mídia, né? E eu vou falar, o tema é desastres naturais, e o que está na mídia é a recente tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu queria perguntar para a oceanóloga Kate, tá? Qual seria o papel da hidrografia após a realização desses eventos? Eu começo com uma palavrinha vital, né? Eu olhei recentemente uma imagem de satélite lá da Lagoa dos Patos e me assustou bastante. A cor, né? A quantidade de sedimento que está percolando, de destroços e de tudo que deve ter caído naquela lagoa, né? Então, eu imagino quando as coisas se acalmarem, eu não sei, não busquei nenhuma informação a respeito disso, mas eu imagino que Porto Alegre ainda está parado, Porto, o Rio Grande deve estar com algum óbice também, né, que vai ser vital, emergencial, se fazer um grande levantamento de como que está aquela lagoa, quais são as condições do canal. Isso na questão e no exemplo mais efetivo, aquilo que está acontecendo agora aqui, né, nesse momento no país. Né, e a gente pode vir a ter várias outras tempestades, várias outras situações que podem causar sérios problemas, né, em múltiplos portos brasileiros, né, e que isso vai
atrapalhar toda a questão, né, do tráfico da Interlândia Marítima, né? Nós recebemos tudo de fora, várias coisas de fora, né? Toda importação e exportação. Nós vamos ter sérios problemas com relação a isso. E até mesmo o comércio, né, interno no país, a própria cabotagem. Então, isso assim, é um exemplo simples, né? Ela vai ser vital, ela vai ter que ser feita em caráter de emergência, todo o levantamento, para estimar o quanto, né, se tem que dragar daquela região e qual que vai ser esse processo também, né? Vai ter que ser feito esse levantamento. Isso é um exemplo. Além disso, nós temos aí toda a questão desses movimentos todos na costa, né? Toda essa Interlândia costeira. Então, eu imagino que se intensificarem muito alguns, né? Vamos colocar umas tempestades, alguns ciclones, nós teremos assim algo grande, né? Contínuo na região sul e sudeste. E isso, mais uma vez, a hidrografia conectada com a parte toda meteorológica, junto com a parte oceanográfica, com seus modelos e tudo mais, ela vai ser extremamente necessária. Ela vai ter que estar presente e ativa em todas essas questões emergenciais. Não sei se meus colegas gostariam de complementar. Bom, muito obrigado. Tem uma senhora que quer falar. Por favor, a senhora diga o seu nome e instituição. Boa e a tarde. senhora tem a palavra. Meu nome é Ana Carolina, faço parte da Rede Estadual de Ensino no Rio Grande do Norte. Serão 3 perguntas bem objetivas. Falando em futuro, qual seria a preparação desses estudantes da escola básica para uma inserção empoderada na economia azul, considerando, por exemplo, o cenário do Rio Grande do Norte, que é forte em solar e eólica? A segunda pergunta seria para o professor Marcelo: quais seriam esses, bem, consensualmente falando, os dados mínimos necessários para que a validação fosse dada a uma área de exclusão? E para o capitão de Mar e Guerra Beirão, poderia explicar, por gentileza, por que o início do PEN ocorreu no sul do país? Obrigada. Essa pergunta era para o Almirante Jacques, que ele precisou se ausentar. Podemos começar? Sim. Bom, então eu vou começar pela parte da área de exclusão, que eu acho que foca mais na minha palestra. Veja, para você definir uma área de exclusão, a primeira pergunta, né, que você tem que fazer é se você conhece, do ponto de vista oceanográfico, vamos chamar assim, né, o que existe naquela área. E aí vem o papel da hidrografia, que eu tenho, né, tentado focar aqui. Obviamente que nós estamos falando, né, minha formação é mais na área de geologia e geofísica marinha, né? Então, eu sempre estou aqui raciocinando, não com as massas d'água, né? Estou raciocinando com o que nós temos ali naquele leito submarino e abaixo do leito submarino. Como eu mostrei aqui, o essencial é você ter o dado, né, de batimetria, de alta resolução, com multibeam, multiphase. Eu, particularmente, tenho aqui meu colega Arthur e meu colega Lápis também, nós somos da velha guarda, nós temos um carinho muito grande pela sonografia, né, pelo sonar de varredura lateral, e o dado de sísmica, para que você possa determinar a espessura dessas regiões, né? É óbvio que, além desses dados geofísicos, você tem que ter amostras diretas do fundo, né? A gente tem, e quem trabalha nessa área, experiência, e hoje existem softwares semiautomáticos ou até automáticos de interpretação de imagens, mas, a rigor, você tem que sempre ter uma amostra de fundo ou uma prova de fundo para que você tenha o material e possa verificar mesmo se aquele backscattering que você acha que, por exemplo, é uma areia média,
é uma areia, por exemplo, siliciclástica ou carbonática, por exemplo, né? Isso superficialmente. E você pode também obter testemunhos para que você tenha uma visão em profundidade, né? Então, a partir desse momento, é que você vai poder dizer, olha, essa área a gente interessa e deve estar excluída de outros empreendimentos, porque, por exemplo, ela é uma jazida importante para carbonato marinho. Esse é o sentido que eu quero trazer dessa questão das áreas de exclusão. É exclusão, não apenas no sentido ambiental, óbvio, ecossistêmico, que a gente sabe que é importante, mas é você realmente delimitar e deixar aquela área destinada para um determinado empreendimento, né? Então, veja, lá no Rio Grande do Norte, da onde você é uma plataforma carbonática fantástica, né? Com muito carbonato marinho, mas não é toda ela que pode ser interessante para fins de jazidas. Às vezes, a espessura de carbonato marinho, numa coleta de amostra de fundo, você acha que tem ali um potencial muito grande, mas, quando você vai ver na sísmica, é uma espessura, às vezes, de 1 metro. E isso não é economicamente viável para a mineração marinha de carbonatos, para a área, por exemplo, de fertilizantes ou retificação de solo. Então, essa é uma área que você tem que dizer assim, olha, tem carbonato, mas pode botar um parque eólico aqui, porque não vai impedir a mineração, né? E vice-versa. E outras áreas você vai dizer assim, olha, aqui você tem uma boa jazida, então não bota nada em cima. Aqui você tem uma área de pesca, é um ecossistema vivo, né? Muitos desses bancos que eu citei anteriormente de algas calcárias lá, na Bacia Potiguar, são áreas totalmente mortas do ponto de vista ecossistêmico, são fragmentos de algas que estão ali inertes, né? Algumas não, algumas áreas têm vida, né? E por conta de ter as algas, tem todo um ecossistema ali de peixes, etc., moluscos, e que habitam ali. Então, é dessa forma que a gente tem que definir áreas de exclusão, algumas definidas do ponto de vista ecossistêmico, outras definidas porque são mais interessantes para uma ou outra indústria. Bom, vamos lá. Sei que a pergunta da educação básica não foi para mim, mas eu já vou dar um pitaco no seguinte. Lembra que eu falei do tal do Pacto Federativo? O Pacto Federativo diz que uma determinada nível da instituição cuida da educação básica, outro da média e outro do superior. Então, não adianta muito... Agora está tendo uma discussão enorme em torno do ensino médio, lá em Brasília. Então, isso é muito da esfera do Estado. Então, o Estado tem uma lei de literacia, de inclusão do temática na educação básica para isso, porque tem coisa que o Pacto Federativo disse que era muito melhor deixar no nível municipal, alfabetização, no outro no nível estadual. Então, não é simples. O tal do Pacto Federativo construído não dá para, de cima para baixo, definir que a educação básica vai estudar. Seria ótimo. Aqui estamos ajudando a construir uma lei de cultura oceânica para isso. Mas não é simples fomentar esse tipo de conhecimento na educação básica. Por que começou no Sul? Simples. Quantos estados têm água no Nordeste? Está pregado, mais de 10. Bom, vai ser complicado negociar com tantas circunstâncias e realidades diferentes. Bom, quantos tem na região Sudeste? 3. Ótimo, igual. Sul, 3 também. Norte, quase não temos dados, são poucos estados. Deixa esse para daqui a pouco. Bom, o Sudeste tem 3, Sul tem 3. 80% da atividade econômica desenvolvida no mar no Brasil é na região Sudeste. Vai começar por onde é o epicentro do problema ou começa pelo outro? Para piloto, vamos descobrir, faz um que é mais tranquilinho, depois a gente passa para os mais complicados. Está respondido. Entendeu? Muito obrigado, comandante. Complementando a parte de cultura oceânica, acredito que alguns das senhoras e senhores já sabem, mas o primeiro município no mundo que instituiu a cultura oceânica no seu programa de ensino fundamental
foi o município de Santos, São Paulo. Os 10 seguintes foram no Nordeste. Então, o Nordeste está tomando a vanguarda nessa parte de cultura oceânica. Bom, infelizmente... Pode, desculpa. Com relação a como incluir a economia do mar no ensino médio. Bom, aí eu diria que não se restringe só à economia do mar, mas a ensino médio. Eu imagino o seguinte, que sem você dar os conhecimentos gerais, básicos, né, do conjunto de ecossistemas, né, marinhos, costeiros e marinhos, né, fazer com que os estudantes entendam, né, a prioridade, o que tem, a diversidade e os serviços ecossistêmicos que cada um daqueles ambientes, né, podem propiciar, o que vem a ser serviços ecossistêmicos, quais são os usos que podem, né, ser úteis para o ser humano, você não consegue pensar em economia do mar, economia azul. Vamos falar em economia azul sustentável. Então, assim, a base seria um conhecimento, uma noção ecológica desses ecossistemas, e daí você faz uma classificação de quais são os usos que são possíveis. Eu partiria por aí, né? Muito obrigado, professora. Infelizmente, o tempo que nos foi concedido já está se esgotando e eu creio que ainda haja muitas dúvidas na nossa distinta plateia. Então, eu sugiro que as perguntas sejam encaminhadas por correio eletrônico para a organização do evento, que serão direcionadas para os nossos panelistas. E eu coloco o meu endereço, se desejarem, é fácil de gravar, frederico.asn, Alfa Serra November, né, @gmail.com. E aí eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônia para prosseguir com o encerramento do painel. Almirante Paulo César, muito obrigado. Almirante Augusto, muito obrigado.